Essa é a estação de trem de Trilby, que foi construída em 1896. Esse prédio fez parte do terceiro maior pátio ferroviário da Flórida. Na parte de trás do prédio tem um carrinho de manutenção dos trilhos. Ao fundo vemos o trem, daqui a pouco a gente vai lá. Em março de 2003, o prédio e o trem foram doados ao museu. Essa é a placa de comemoração da doação. Agora vamos entrar e conhecer as instalações da oficina da estação. Aqui vemos a mesa do operador técnico, o banquinho para subir, a ferramenta de mudar o trilho. Aqui ele fazia o telégrafo funcionar, o telefone, vendia passagens. Essa é uma mesa telefônica de 50 ramais. Deve ser de um povoado pequeno. Aqui é o uniforme do agente da estação. Aqui deve ser o depósito. Uma pequena oficina e as malas. As malas que serão embarcadas. Olha essa mala. Olha como eram as malas antigamente. Tinham cabideiros e tinham gavetas. Muito comuns nos navios do começo do século XX. Você lembra disso em Titanic? Aqui vemos uma mesa mais moderna, um telefone, máquina de escrever, e ao lado da mesa, do outro lado da bagagem pessoal, vemos a carga. Caixa que leva galinhas, que leva mel e laranja. E na parede, uma lousa com o horário dos trens. E aqui chegamos ao trem. Ele aqui é chamado de motor a vapor. Foi usado por 50 anos pela companhia Comer Cypress. Olá, amor! Esse é o meu maquinista. Aqui ficava a caldeira. Ao lado, lugar para sentar talvez. Aqui ficava a lenha que ia ser jogada na caldeira. E aqui é o recipiente onde fica a água. Os dois respiros, lá no fundo onde se coloca a água, e lá atrás é onde talvez seja o ladrão. E quando cai água, sabe que o nível chegou no máximo. Tenho a caldeira que gera o vapor, já tem o fogo. O vapor vem aqui ao pistão, o pistão empurra e gera um movimento. E tem outro pistão do outro lado. Aí um pistão, esse é o para-choque, madeira, e tem mais de 40 anéis, assim que mais de 40 anos tem essa madeira para se formar. Se cada anel dessa árvore são os anos, essa aqui é centenária. As três. A escola. Esse foi o primeiro prédio a ser doado para o museu em 1976, algumas semanas antes de ser demolida. Apesar de ser da época de 1930, a estrutura é a arquitetura típica das casas escolares de um quarto dos períodos antigos. Foi restaurada e mobiliada como na época dos pioneiros. A luz elétrica foi resgatada de outra escola do século XX, o que possibilita o uso para aulas de cursos e reuniões oferecidas pelo museu. Aqui tem dentro uma loucinha com um pedacinho de tiça. Tiça é giz. Sim. Aqui para tinteiro e aqui para as plumas. A lousa eram tábuas de madeira pintadas de preto. Assim nasciam os quadros negros, e o apagador era novamente a palha de milho, ou os paninhos. Achei fantástico esse pequeno artefato para fazer linhas na lousa. Quando se fala de castigos, esse de sentar-se junto ao professor deve ser difícil, mas o cone do burro devia ser um vexame. Esse é um quadro pequeno de Lincoln com a esposa e os seus filhos. Foto de uma turma de 1852 fazendo um piquenique. Saindo da escola, encontramos dois carros de bombeiros. Um é de 1921 e o outro da década de 40. Essa igreja foi construída em 1878. A original estrutura foi construída pelos residentes locais e reformada em 1903 ao custo de $500. Em 1977, foi trazida para o museu. Ainda hoje são realizados casamentos nessa igreja, assim como alguns cultos em ocasiões especiais.
Em seguida fomos para o celeiro. Este foi construído em 1987 e dentro tem vários equipamentos agrícolas, carros antigos, carroças, charretes e carruagens. Aqui encontramos o primeiro carro que o Raul, meu marido, teve quando tinha 17 anos no Uruguai. Sempre ouvi falar desse carro, mas pela primeira vez o vi. O sistema de dirigir isto é completamente diferente aos carros atuais. Aqui tem dois bigotes, que um é acelerador e o outro é avance. Avança meio distribuidor, que acho que é este. E este é o acelerador. Aqui fica a marcha e com o pé você coloca primeira ou segunda. E os outros pedales são de freno e de reversa. Aqui também, dentro dessa caixinha, há uma redução. O sea, a caixa de direção, na realidade, está nessa caixinha. E o sistema que foi primeiro, até 1927 ou 28, ainda se fabricou esse sistema. E em 1929 saiu o sistema atual, o convencional, com embreagem e tudo como esse. E que é esse, a partir de 29 que você teve? Não, o que eu tive foi esse. Então... O meu era 1924, foi meu primeiro carro. Então você teve um carro que nem esse. Igual que esse, era mais ou menos o mesmo. Este acho que deve ser 1921, 22, porque tem alguns detalhes que já não se fazia. E o meu tinha a caixa, era uma picape, que também se podia remover a caixa e tirar e ficava uma caixa aberta. As rodas são aros de madeira, e tudo madeira. A alavanca para dar partida. Ah, o seu também dava alavanca assim? Dava alavanca. Ele tinha motor de arranque e tudo, mas era 6 volts, não era forte. E a maioria das vezes tinha que arrancar na alavancaço. Mas é um Ford modelo T. Além do carro do Raul, encontramos um outro Ford Wagon, ferramentas de arar e essa máquina de lavar roupa. Fantástica, não? Essa carroça de transporte de munição da Guerra Civil. A casa de John é de 1860. Uma casa de fazenda de 2 andares. É uma típica casa de pioneiros com dog trot, conectando a cozinha e os demais cômodos. Subindo as escadas, encontrávamos os quartos. Abaixo, sala de visita, sala de jantar. Se você ficou curioso em saber o que é um dog trot, te digo, é uma passagem ligando o centro da casa com outras dependências, tudo sob um mesmo telhado. Aqui, a cozinha era separada. Ela era usada para refrescar os ocupantes do clima do sul. Mas presta atenção que essa cozinha já é mais moderna. Ela tem a bomba manual de água para poço na pia, fogão a lenha, a copa para se comer. Nas dependências atrás da casa, tinha a horta com o espantalho e alguns prédios pequenos onde se guardava as coisas. Esse é o galpão do pai, onde se guardava ferramentas, coisas de manuseio dele. Aqui, o galpão da mãe. O local aqui dava apoio à dona de casa, com guardar coisas de limpeza e talvez estoque de sementes para a horta e demais utensílios de jardinagem. Durante a Depressão, o presidente Roosevelt colocou os desempregados para trabalhar. Ele criou a WPA, Works Projects Administration, que organizava esse trabalho. Foi construído 2.309.239 banheiros do lado de fora das casas, conhecidos no Brasil como casinha, e nos Estados Unidos, outhouse, que significa fora da casa. Essas instalações eram sanitárias e saudáveis, o que ajudava a impedir a propagação de doenças. Tinha um piso de concreto e o buraco tinha uma tampa articulada. Tinha um sistema de ventilação simples, porém eficiente. A família pagava $17 e o WPA entrava com o serviço gratuito de construção. Algumas casinhas tinham a lua crescente ou uma estrela na porta. A lua identificava banheiro feminino e a estrela masculino. Ela era usada de dia e o pinico à noite, sendo esvaziado de manhã cedo na casinha. E algumas tinham 2 buracos, uma para adultos e outra menor para as crianças. Em uma das casas que entrei, encontrei uma grande coleção de tiares em uma sala. Já me lembrei logo do meu amigo Nelson, que tem vários tiares também. Acredito que esses são do século XX.
Esse galpão é de 1909. Aqui eram as instalações da Blancon Packing House. Aberta em 1910, essa empresa empacotava e enviava frutas cítricas através do país até 1989. O prédio e equipamento foi adquirido pelo museu em 2002. Apesar de ilegal, na época da depressão, muitos tinham seu alambique e faziam aguardente, chamada de moonshine. Para alguns, era o único modo de ganhar dinheiro. Ainda hoje, há quem o faça para consumo próprio, porque era ilegal por causa da lei seca. A C.C. Smith General Store é da década de 1920. É uma loja de bairro onde se comprava de tudo. Muito comum no oeste americano, se encontrava grãos para cozinhar, para plantar, roupas, tecidos, utensílios de casa e para uso na fazenda, como ferramentas, artigos de jardinagem e vários outros, além de também ser base da oficina do correio. Acredite se quiser, essa é uma slow cook. Esse fogão não é elétrico, é de cozinhar lentamente. Esses discos de pedra eram aquecidos na brasa e colocados no fundo do cilindro, e colocado a panela em cima e fechada a tampa. Acredito que depois de algumas horas a comida estava pronta. Ao final de fevereiro, começo de março, há uma festa bonita. A comunidade encena uma batalha entre os soldados da União e os confederados. Tem boa comida e os artesãos locais demonstram antigas técnicas com venda da produção. Traga sua cadeira, roupa confortável para assistir à Batalha de Santa Rosa. Não se esqueça de nos dar like se gostou do conteúdo desse vídeo. Se inscreva, aperte no sininho para ser notificado. Obrigada por nos ver até agora e volte semana que vem. Aqui tem outros 2 vídeos do canal, se você ainda não viu, clique neles.